Pelourinho. Muita gente por aqui, inclusive Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e tudo mais. O Coronel Marquezinho está aqui, comandante-geral dos bombeiros. Realmente uma fatalidade muito grande. Vítima fatal, como é que está nesse momento aqui? É fato lamentável, infelizmente. Nós estamos com uma vítima fatal, 5 vítimas foram socorridas. O bombeiro já fez a vistoria em toda a área quente, já fizemos o manejamento do material utilizador, não tem mais vítimas, a área já está isolada, estamos dando apoio e segurança das equipes da Polícia Civil e do BPP para as providências necessárias para a retirada do corpo e a manutenção da área, a elevação da área para a providência. Comandante, o que é que caiu exatamente? O fogo do teto veio abaixo e causando esse problema. Meu Deus do céu. Então, realmente, algo que ninguém nem esperava, né? Realmente foi um fato surpresa, mas o bombeiro respondeu rapidamente, a gente conseguiu socorrer 5 pessoas e, infelizmente, tivemos esse óbito. É um óbito já confirmado. Um óbito confirmado é brasileiro. Já tem identidade? Brasileiro. Uma brasileira. Tivemos estrangeiros também nas vítimas? Estamos com a informação de 2 estrangeiros como socorridos, mas sem risco de vida, a princípio. Porque pode ter ocorrido algum problema interno que a gente não tem conhecimento. Só o hospital pode dar uma melhor. Foram encaminhados para qual hospital? Hospital de referência. Foi para HGE. Perfeito. Fernando, muito obrigado, viu? Sorte lá. Muita gente por aqui, bombeiros, defesa civil. Na realidade, toda a imprensa, até porque a gente está falando de uma paulista, estrangeiros também que foram vítimas, mas já não correm risco de morte. E aí muita gente aqui, guarda civil também, municipal. A gente vai sair um pouquinho, justamente para pegar também outra situação por aqui. A gente está falando do coração do Centro Histórico de Salvador. Deixa eu pegar ele por ele também. A gente está falando de uma referência do turismo religioso na Bahia, conhecido como Igreja de Ouro. Estamos aqui. Toda a imprensa aqui, populares também, Corpo de Bombeiros, todo mundo por aqui. Infelizmente, meu amigo e minha amiga, como eu disse, um dia triste para a nossa história e para nosso turismo religioso em todo o Brasil. O sistema é bruto, o sistema é Band. A maior tragédia dos últimos anos do turismo religioso no Brasil. A gente está falando da história do nosso país. A gente está falando de uma das igrejas mais importantes do Brasil. A Igreja de Ouro, como é conhecida, visitada por milhares de turistas todos os anos. Aqui do Brasil e também do estrangeiro, de vários países. Infelizmente, hoje, uma data triste para nosso turismo, para nossa história, para nossa Bahia. Infelizmente. Vamos ao vivo para lá? A gente já está com a equipe lá, Gil Lima está lá desde cedo. Isso aconteceu por volta das 2 da tarde. Gil, eu já vi aí que o Corpo de Bombeiros não está mais no local, o corpo da turista paulista já foi retirado. Enfim, eu vou falar boa tarde só por questão de educação, mas a tarde não está nada boa, não é isso? É isso mesmo, Ziel. Na verdade, uma tarde triste aqui no Centro Histórico, aqui no Pelourinho, um local bastante visitado, como também a igreja aqui de São Francisco. E agora à tarde, Populares se deparou com essa notícia triste. E tudo aconteceu aqui, como você está vendo, nessa igreja São Francisco, que foi fundada, Ziel, em 1720. Essa igreja é bastante visitada aqui, tanto pelos turistas como pelos baianos. O Ziel, e a tragédia que aconteceu foi uma estrutura que caiu do meio da igreja, do centro da igreja, atingindo 5 pessoas, na verdade 6, uma veio a óbito. As 5 que estão feridas foram diretamente para o HGE, Hospital Geral do Estado da Bahia. Quem levou foi o SAMU. E a senhora que morreu por conta desses escombros que
que caiu em cima dela se trata de uma paulista. Ela é conhecida por... O nome dela, na verdade, é Júlia Patoni Rigueto. Ela tinha 26 anos de idade e morava em Ribeirão Preto, em São Paulo. Ela estava no Morro de São Paulo com seus amigos. Ela adiantou a viagem para poder passar aqui no Pelourinho, passar aqui na igreja, quando os amigos dela vinham logo seguida para encontrar, na verdade, ela aqui no centro histórico. Ela disse que estaria na igreja São Francisco. E aí ela chegou aqui com duas amigas e um amigo. Mas, porém, na hora do desabamento, estava em uma sala. E ela, mais a colega, estava no centro da estrutura que desabou. Porém, a amiga dela teve um corte no rosto e foi encaminhada para o HG, Hospital Geral do Estado da Bahia. E ela, Uziel, não resistiu porque a pancada foi toda em cima dela. A gente recebeu uma foto da imagem de Júlia, Uziel, uma menina linda, jovem, com tudo pela frente, de 26 anos de idade. Uziel, vamos tentar conversar aqui com as autoridades, que ainda tem algumas aqui, mas vale a pena ressaltar que aqui tem a Polícia Civil, Polícia Militar, até mesmo a Polícia Federal, um carro da Polícia Federal se encontra ali na frente. E outra coisa, Uziel, a gente vai conversar agora com o Sóstenes, se eu vou tentar falar com ele ali, porque em 2023, aquela estrutura da parte de trás teve um grande problema. Inclusive, ficou interditada aquela área ali um bom tempo. Depois que consertaram, voltou o funcionamento daqui da igreja São Francisco. E a gente vai procurar falar com o Sóstenes aqui para ver como se funcionava ou como se funciona essa vistoria. Sóstenes? Boa tarde, estamos ao vivo aqui, Sóstenes com o Uziel. Boa tarde a você, se a gente pode dar boa tarde, na verdade, com essa notícia triste. Sóstenes, na verdade, como é que se funciona a vistoria, na verdade, de vocês nesses patrimônios históricos aqui no centro daqui do Pelourinho? Boa tarde a todos, boa tarde meu amigo Uziel, boa tarde a todos os ouvintes da Band, telespectadores que estão nos acompanhando. Tivemos esse episódio, né, da ruptura do forro de madeira da igreja aqui de São Francisco. Realmente é uma perda muito grande, seja pela perda da vida e seja pela perda também histórica desse patrimônio que nós temos na nossa cidade. É uma área de edificações seculares. Os particulares precisam, obviamente, dar manutenção predial devida para a garantia dessas edificações. Essa em particular, não havia algo que apontasse um risco iminente da ruptura do telhado. O que a gente acredita numa anamnese que foi feita pelos nossos engenheiros é de que parte da estrutura deve ter rompido por algum motivo de ruptura da estrutura e que veio por conta do sobrepeso do enmadeiramento trazer todo o forro da nave da igreja, da parte central, para baixo. Infelizmente aconteceu esse episódio com a perda de uma vida. Agora todas as providências de todos os organismos aqui presentes, Defesa Civil, SEDUR, Guarda Municipal, Bombeiros, Polícia Militar, DPT, Polícia Civil, SAMU, Prefeitura Bairro do Centro Histórico, para que o desdobramento disso se dê da forma mais correta e tranquila possível. Qual foi a última vez que essa igreja teve uma vistoria, sendo que em 2023 teve aquele problema aqui no lado direito da igreja, né? Exatamente, na área externa dela, o pináculo ele tinha risco de tombamento. Nós, naquela oportunidade, notificamos pelo fechamento da rua, então passaram aqui 2 ou 3 meses com a rua fechada. O IFAM autorizou a retirada do pináculo. À época, lembro que é uma igreja tombada, então tudo que é feito nela tem que ter autorização do órgão tombador, no caso da Autarquia Federal IFAM, que é quem responde por esses tombamentos aqui na nossa cidade. E dessa forma, a posteriori, quando a gente retirou o pináculo, houve a liberação do retorno dos trabalhos aqui dessa via, dessa localidade. Como eu disse, nessas ocasiões nós realizamos uma série de varreduras em toda a área histórica do nosso centro histórico de Salvador. Evidentemente que quando há algum tipo de risco, os particulares podem também nos solicitar a vistoria por meio do 99. Então, com essas vistorias realizadas, nós realizamos a vistoria na sequência. Mesmo quando não há a solicitação, de tempos em tempos, nós realizamos novas varreduras para acompanharmos como é que estão o estado de conservação dessas edificações. Infelizmente, nesse caso, não tinha uma explicação visual
né, na análise que nós fazíamos, não tinha uma evidência visual para uma possível ruptura, mas efetivamente com o episódio ocorrido aqui hoje, algo devia estar acontecendo na estrutura, ou cupins, ou mesmo descolamento de partes que davam sustentação para que o episódio pudesse ter ocorrido. Sóstenes, a Ordem Terceira, que é responsável por essa igreja? Então, nós fizemos a notificação com o Frei, que é o responsável pela igreja. Eu não vou agora poder lhe dar a indicação direta de qual ordenamento que é o responsável, mas o Frei, que é o pároco, que é o responsável da igreja, foi notificado, tal como nós também já encaminhamos a notificação para o IFAM e para a SEDU. Osiel, você tem alguma pergunta, Sóstenes? A pergunta que o Sóstenes também, ele é católico demais, para ele pessoalmente também, ver uma igreja, patrimônio dessa forma, né, sendo destroçada. A gente está falando do centro, de uma das principais igrejas do centro histórico de Salvador, ou seja, o coração do centro histórico, do Pelourinho. É um soco, na realidade, no nosso turismo religioso, né? Tem outras pessoas aí do lado, né? Tem o Sóstenes Macedo, que é da Defesa Civil, tem a SEDU ali, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e também tem a Guarda Municipal. Fique à vontade, Gil Lima, não quero lhe atrapalhar, até porque você está aí em loco, importantíssimo, que eles falem o que vai acontecer a partir de agora também. Antes de você falar, coloca a imagem novamente da moça que sai com o nariz sangrando minutos depois de tudo acontecer. Ela é uma turista, a gente não consegue identificar se ela é uma paulista amiga da Júlia, que morreu. Ela está sangrando, o nariz sangrando, e foi conduzida ao Hospital Geral do Estado. Essa imagem realmente aí é impressionante, porque ela sai ali acolhida por algumas pessoas e, claro, tudo vai ser investigado pela Polícia Civil da Bahia, pela SEDU, pela Defesa Civil. Gil Lima, você está à vontade, fique tranquila e entreviste as pessoas que estão aí, as autoridades públicas, porque as pessoas querem saber. E agora? A igreja está interditada. E o que acontece a partir de agora com toda essa tragédia que aconteceu no nosso estado? Oba, doutora, boa tarde, tudo bem? Agora, com toda a tragédia, fica aqui com a gente, que a gente ainda vai conversar ainda, com toda a tragédia que aconteceu, o que é que vai acontecer agora daqui para frente? Está já iniciada a investigação, certo? O Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil já fez a perícia e acabou de chegar também ao Departamento da Perícia da Polícia Federal, por ser um patrimônio tombado pelo IFAM. A Polícia Federal também vai investigar e fornecer laudos para que a gente possa entender o que aconteceu. Mas nesse momento não temos como afirmar o que realmente houve. Foi uma tragédia. A senhora chegou aí lá no compartimento de dentro. Só teve uma pequena queda aí do nosso link, mas coloca as imagens todas. Meu amigo e minha amiga, eu estou falando do coração do centro histórico, estou falando de uma das principais igrejas do turismo religioso brasileiro, nossa igreja de ouro, né? É tanto que em 2021, o nosso Ramon Ferraz, repórter da Band, ele esteve lá e fez uma reportagem especial sobre isso. E por isso a máscara, é tempo de pandemia. Antes da reportagem dele, deixa eu voltar com a Gil Lima, que está falando com a Polícia Civil nesse momento. Vai, Gil Lima, com você, fica à vontade. Isso, Zé, a doutora teve que sair aqui neste momento, mas Sóstenes se encontra aqui. O que você pode adiantar para a gente, os próximos passos aqui que vai acontecer nessa estrutura? Bom, primeiro que a área ela continua isolada, essa edificação vai ficar fechada, ela foi embargada, ela foi notificada pela Codesal, embargada pela SEDU, até que as providências de restauro, de reestruturação sejam tomadas. Então, os próximos passos, quem vai poder informar vai ser o IFAM, que é a autarquia tombadora, a própria igreja, enfim, os envolvidos para fazer a reforma. Antes disso, evidentemente de que ela não tem condições de uso. Ô, Boziel. A pergunta que eu tenho é em relação ao corpo da Júlia. O corpo já foi retirado. Foi constatado, obviamente, o óbito, a turista paulista de Ribeirão Preto, como a Gil Lima falou, 26 anos de idade. O corpo já foi retirado, já foi para o Instituto Médico Legal, Gil? O Zé pergunta se o corpo da Júlia já foi para o Instituto Médico Legal. Já há cerca de meia hora, as equipes do DPT estavam aqui presentes, a delegada que falou com vocês há pouco estava aqui também e já foi retirada aqui do local.
Muito obrigada, viu, Sócio, por sua atenção. Uziel, a situação é essa, de momento, aqui a área está isolada, inclusive tem ali, olha, um comunicado que a igreja está interditada. E eu falei a você, Uziel, e ali na porta tem o ano 1720. Esse foi o ano que essa igreja foi construída e é uma igreja, como bem você falou, ela é bem visitada, é uma igreja, na verdade, se eu não me engane, que eu estava lendo aqui, é a 7ª ou é a 9ª mais antiga do Brasil, viu, Ziel? Na verdade, nós estamos falando de um patrimônio de fato religioso e muito importante aqui na Bahia. A polícia continua aqui ainda, Ziel, porque na verdade toda a investigação está acontecendo, né? Nacional que hoje ficou dessa forma. Essas imagens, meu amigo, são de hoje. Essa tragédia no nosso turismo religioso, tragédia na nossa história, tragédia no nosso patrimônio. A culpa é de quem? Dos franciscanos? A culpa é de quem não vistoriou? A culpa é de quem fez a construção ou tentou fazer uma construção? De quem é a culpa? Hoje a gente está em meio a uma tragédia. Uma pessoa morreu, uma jovem de 26 anos de idade, a Júlia, paulista, veio de Morro de São Paulo. E Gil Lima está lá ao vivo. Hoje é a tragédia. Em meio à reportagem que a gente viu a importância dessa igreja, e Gil Lima está com representantes da Igreja Católica. Gil, é um dia triste não só para o catolicismo, mas para toda a Bahia e o Brasil. É isso mesmo, Zé. Neste momento eu estou aqui com o padre Lázaro Muniz e eu gostaria de saber do senhor como o senhor recebeu essa notícia tão triste, né, padre? Confesso que eu nem acreditei quando no momento me mandaram via WhatsApp várias notícias, estamos sabendo que desabou o teto de São Francisco, eu não acreditei. Por isso que eu vim de fato aqui para manifestar solidariedade, estar com os irmãos, com os frades franciscanos, verificar aqui com os organismos como é que a gente possa colaborar. Com certeza ficamos tristes por ver que um patrimônio como esse vem abaixo, desaba, um patrimônio que é da fé, que é da religiosidade, que é da cultura do nosso estado, que precisa ser realmente preservado, e é uma pena que a gente tenha que passar por uma realidade como essa, além da perda de uma vida, né? Que é o mais doloroso ainda, perder uma vida, ver outras pessoas feridas, machucadas, justamente porque a gente não conseguiu de fato dar talvez a manutenção necessária. Precisamos de fato rever e verificar o que é que realmente faltou nesse processo. O senhor, ao adentrar na igreja, né, várias vezes, o senhor percebia que tinha alguma estrutura que causava algo estranho, que poderia vir desabar? Não, justamente a grande surpresa de todas as pessoas é que ninguém nunca pôde perceber que pudesse chegar a uma realidade como essa. Eu conversava há pouco com alguns organismos, até com a Codesal, com outras pessoas, e justamente a ideia é como é que isso aconteceu se a gente não tinha nenhum fato, né? Alguma coisa que tivesse acontecido há pouco tempo que demonstrasse a possibilidade de um desabamento de uma estrutura como essa. Então, é isso que nos surpreende mais ainda, por isso é necessário uma investigação até para verificar o que é que realmente faltou nessa manutenção para chegar a essa realidade. A senhora, como freira, né, recebe muita gente na igreja, principalmente mulheres, e a senhora vê isso acontecer dentro da igreja. Qual é o sentimento que dá no seu peito? Um sentimento de tristeza e dor. Porque a gente vê assim que uma jovem morre por estar ali no seu espaço, né, que é uma igreja, um lugar de oração, um lugar de encontro com Deus, acontecer isso. Então é um sentimento de tristeza realmente. Olha, padre, muito obrigada pela atenção do senhor e a senhora também, viu, freira? Que Deus nos abençoe. E, Uziel, como você estava falando, a tristeza aqui no centro histórico é muito grande. Isso aqui estava tomada de gente, porém foi se dispersando depois que foi retirado o corpo de dentro da igreja aqui de São Francisco. Aí a movimentação foi dispersando, mas assim, a sensação aqui no Pelourinho, no centro histórico, é de luto, viu, Ziel? Realmente, o sentimento é de luto. Luto não só pela jovem de 26 anos que morreu tragicamente. Turista paulista, como disse Gil Lima, de Ribeirão Preto. E também luto pela nossa história. Luto pelo nosso patrimônio. Luto pela jovem que se foi.
Isso é um baque muito grande na nossa economia também. Não vou nem falar de economia nesse momento. Meu amigo, vamos olhar mais para o nosso patrimônio. Os casarões do Pelourinho, os casarões do Centro Histórico, dos bairros que estão no redor do Pelourinho. O Centro Histórico de Salvador não é apenas o Pelô, não, hein? Vem para mim aqui. O nosso Centro Histórico é muito mais do que o Pelô. Essa tragédia poderia estar, inclusive, anunciada, mas que trouxe um sinal vermelho nesse momento, na Bahia e no Brasil. A gente daqui a pouquinho vai mostrar um outro lugar que pede socorro e também é tragédia anunciada. Daqui a pouquinho, hein? E bem próximo aí, o Cine Jandaia. Gil Lima está ao vivo ainda? Deixa eu voltar com a Gil aí. Gil Lima, você fez essa reportagem do Cine Jandaia. Você sabe que aí no Centro Histórico tem muitos casarões também que pedem uma restauração, porque senão vira também uma tragédia, não é isso, Gil? É isso mesmo, Luziel. Eu percebo que tem vários pontos aqui que está precisando realmente de atenção. E esse cine aí já é uma tragédia anunciada. Eu estou com esse rapaz aqui que trabalha ali por Luziel e eu estava conversando com ele. Ele trabalha há muitos anos aqui e o senhor vê muito esse movimento dessa igreja, né? O senhor ficou muito sentido com tudo isso, não foi? Demais. Eu tentei ajudar, mas a Polícia Militar chegou primeiro para ajudar os pessoal que estavam lá dentro. O pessoal, a metade tentou se salvar, mas foi uma turista que foi a óbito e os outros ficaram feridos. O senhor viu tudo isso acontecer, estava na hora exata? Na frente da igreja, varrendo. Assim que meu fiscal tirou minha foto lá em cima, aí eu vim para cá, varri aqui. Aí eu vi tudo, eu pensei que foi uma janela de metralhadora. Foi um choque para o senhor? Foi um choque muito... O senhor também estava me dizendo que para entrar na igreja também é cobrado R$10. Como é isso? Toda terça-feira é cobrado R$10 para entrar. Só para entrar, mas como a gente é da limpeza urbana, aí eu entro, mas eles não cobram. Mas qualquer um que entra tem que ir R$10. Tá, muito obrigada pelo depoimento do senhor, viu? É isso, Ziel. É uma igreja também que para poder você visitar, você tem que pagar uma taxa, porque na verdade se tornou um ponto, né? Um local turístico. E voltando para a parte do Cine, Ziel, ali é outra tragédia anunciada. Se não tiver uma atenção com urgência, ali vai com certeza, se ali desabar, vai matar várias pessoas passando, porque ali é um local de movimento. Mesmo que a Baixo Sapateiro não está tendo tanto movimento como era antes, mas ainda circula muita gente por aquele acesso ali, Ziel. E é o Centro Histórico de Salvador. O Centro Histórico de Salvador é Bairro da Saúde, Abaixo dos Sapateiros, Barroquinha, tantos bairros, Tororó, o Centro Histórico, Nazaré. O Centro Histórico de Salvador é muito mais. Santo Antônio, além do Carmo. O nosso Centro Histórico pede socorro. Do governo do estado, do governo federal, da prefeitura de Salvador. Isso que aconteceu hoje era uma tragédia anunciada. Coloca um pouquinho da reportagem especial que a gente fez no Cine Jandaia. A gente ia alertar sobre o Cine Jandaia antes dessa tragédia. Olha um pouquinho também do Centro Histórico como que tá. Atenção, autoridades públicas da Bahia, olha aí, ó. A estrutura de cima e qualquer momento esse galho pode cair aqui nessa avenida da Baixo Sapateiros. Fora que esse parapeito aqui, olha, tá prestes a cair. Muitas rachaduras, muita gente passa por aqui por baixo com medo dessa estrutura desabar. Abandono total aqui na Baixa dos Sapateiros. Mas toda vez que eu passo por aqui, eu passo sempre por lá de cá, porque eu tenho medo aqui, ó, da pirombeira cair, desabar. Trabalhei aí debaixo 10 anos, mas todo mundo me alertava. Rosa, cuidado, pelo menos ali, ó, aquela parede cai de vez em quando um pedaço. Já aconteceu acidente com outras pessoas aí também. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. A árvore na parte Tragédias de cima, anunciadas. E a gente faz isso todos os dias. Por isso que o Brasil Urgente é um dos programas com maior credibilidade na Bahia. Maior credibilidade. Porque a gente sempre está alertando as autoridades. Se gosta da gente ou não, problema de vocês. Vereador que não fiscaliza, deputado que não fiscaliza, é um problema de vocês. Vereador e deputado parece que só quer ganhar o dinheiro no final do mês.
Você viu algum vereador ali? Brutinho, você viu algum vereador na tragédia hoje no Centro Histórico? Pelo amor de Deus, papai, nem lá Não tinha nenhum. Pra conversar com o povo. Nenhum vereador de Salvador ou deputado estadual ou federal lá hoje no Centro Histórico. Tinha nenhum. Zero. Vereador, só pensa em uma coisa, dinheiro, voto, dinheiro, voto, dinheiro, Ninguém. voto. Não tinha ninguém lá. Ninguém. Gente, isso aí é o nosso histórico, Centro Histórico. Essa moça morreu. Morreu uma pessoa. Poderia ter morrido até mais gente. Isso é uma tragédia, gente.